Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar um pouquinho como criar uma API, tá? Como começar o desenvolvimento de uma API e a partir disso vocês podem depois explorar novas coisas. Então eu já parto do princípio que o projeto já está criado, já tenho lá usando o Express, eu criei o projeto, etc. Então lá no meu app, né, no meu app.js, o que eu fiz basicamente para iniciar aqui, eu criei como a gente vai criar uma API de tarefas, tá? Então eu já lá nas rotas eu criei um arquivo rotas de rotas chamado task.js. Nesse arquivo eu importei o Express, eu importei o meu modelo, tá? Que a gente já desenvolveu nas aulas passadas, que tem as operações de listar, inserir, alterar, etc. Tá? E também criei uma rota, um router aqui, que vai ser o elemento para o qual a gente vai adicionar as rotas. E aí depois eu exporto, esse é o objeto que será exportado. Tá? Então isso aqui é uma coisa bem padrão, basicamente a gente vai fazer em qualquer recurso que for ser criado, você vai criar e desenvolver dessa forma. Certo? Nesse caso é para gerenciar tarefas. Se fosse para gerenciar cliente, eu ia fazer a mesma coisa para cliente. Se fosse para produto, mesma coisa e assim por diante. Lá no meu app, inicialmente a gente vai fazer aqui, tá? Seria bastante interessante, eventualmente, que que essa lista de rotas e a própria ligação das rotas com os controladores talvez sejam feitos num arquivo separado. Um arquivo talvez um rotas gerais, a gente faz só isso e aí o main aqui vai importar esses arquivos para não ficar com esse monte de código. Seria uma outra alternativa, mas como a gente vai, é só um exemplo, eu vou fazer aqui nesse próprio arquivo. Então o que eu fiz foi importar o meu arquivo de rota de tarefa, tá? Que eu chamei task router, e aí lá no final eu vou colocar aqui, por exemplo, use /API. Toda vez que eu digitar /API, eu quero que ele execute os comandos que eu coloquei aqui nesse task router. Note que agora, a partir disso, eu poderia ser mais específico, eu poderia colocar algo como API task, e aí todas as solicitações já estariam aqui, né? Mas seria uma opção, mas eu vou deixar para colocar isso lá na parte das tasks, tá? Então, uma vez que eu tenho isso aqui funcionando, eu vou começar com um modelo mais simples, tá? O modelo simples de tarefas aqui seria eu adicionar a lista de tarefas. Então, eu posso fazer o seguinte: router get, vai ser por método get, /task, ou /tasks, se eu quiser no plural também, acho que vou usar no plural. E aí sim, eu faço o meu rec e res. Basicamente aqui, o que a gente vai fazer é, bom, eu preciso retornar uma lista de tarefas. E essa lista é uma lista de objetos. Então eu já tenho esse método, que é o meu método task.list, já retorna essa lista para mim, esse objeto com todas as tarefas que eu tenho. Uma vez que eu faço isso, então eu só preciso retornar isso para o cliente. E eu vou retornar como? No formato JSON. Tá, opa, JSON. Por enquanto a gente vai usar esse formato. Ok? Então basicamente, né, o meu cliente, o meu servidor, no caso, o back-end, vai retornar isso aqui. Tá? E o cliente vai fazer uma solicitação por /tasks e eu vou retornar isso. Se a gente for olhar aqui, eu tenho na minha API, eu já tenho desenvolvido algumas tarefas, eu tenho duas tarefas. Veja que aqui eu estou usando a versão ainda com a aplicação toda integrada. E se eu quiser, agora eu tenho a possibilidade de fazer um /tasks. E o que ele vai me retornar? Opa, ele não encontrou o arquivo que eu estou buscando, certo? Por quê? Porque não é /tasks, é /API tasks, ok? Lembre que eu coloquei um prefixo antes, API tasks, e aqui sim está retornando a lista de tarefas. Se eu venho aqui na minha aplicação e adiciono uma nova tarefa, por exemplo, teste, salvar, ao atualizar aqui, essa nova tarefa já aparece aqui como um objeto. Veja que eu estou retornando esses objetos no qual eu fiz a solicitação, ok? Veja que eu posso, eventualmente, se eu quiser, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, eu colocar um barra aqui, ao invés de colocar /tasks, e lá no meu principal, ao invés de deixar API, eu posso colocar algo como API tasks, por exemplo. Isso vai surtir o mesmo efeito, tá? Ele não tem, veja que agora ele não está trazendo nenhuma tarefa porque eu reiniciei o servidor. Se eu atualizar aqui, ele vai criar as duas novas tarefas, né?
E aí, uma vez que ele cria as duas novas tarefas, eu atualizo aqui agora, as duas novas tarefas aparecem. E na medida que eu vou adicionando novas tarefas, essas tarefas vão sendo criadas. A partir disso, uma vez que você definiu essa estrutura, então agora aqui no cliente, onde a gente vai programar as nossas rotas, eu vou adicionando as rotas que eu quero. Por exemplo, router ponto. Lembrando que agora esse barra está referido ao barra tasks. Se eu quiser alguma coisa diferente, por exemplo, se eu quero que barra tasks delete seja por aqui, e aí eu recebo o ID, por exemplo. Então, isso aqui vai fazer o que? Eu preciso agora chamar o método de delete, o método HTTP, não pode ser mais pelo método get, e por parâmetro eu vou passar qual é o ID do elemento que eu quero excluir. E aí, obviamente, eu vou colocar aqui o task.delete. Opa, não, cancela aqui. Eu não lembro o nome do método, vamos olhar aqui. É delete mesmo. Task.delete. E aqui eu vou passar o ID que eu recebi, tá? Lembrando que o ID eu estou recebendo como um parâmetro, então eu posso passar algo como rec params.id, tá? Lembrando que seria necessário fazer a validação aqui, mas isso faz parte da atividade que eu coloquei para vocês, tá? E aí, uma vez que eu deletei, eu posso fazer a verificação se foi deletado com sucesso ou erro, tá? E seria interessante eu ter aqui um objeto, por exemplo, de resposta. Vou colocar a resposta aqui, que vai retornar alguma coisa, tá? Eventualmente acho que seria adequado eu fazer algo como status, dizendo se isso funcionou ou não, tá? Então eu vou por padrão, vai ser true, vai ser true, beleza? E aí, se caso não tenha, eu faço aqui um return de resposta, ok? Então eu posso criar algo dessa forma, e aí eu faço a seguinte verificação. Se não for possível, então resposta.status recebe false, e eu poderia colocar alguma coisa como error igual aqui uma mensagem de erro, por exemplo, falha ao excluir o registro. Poderia ser algo mais específico, né? Mas estou adicionando aqui um novo campo. Feito isso, agora veja que aquele mecanismo ele não está, se eu colocar aqui, por exemplo, o código 1, ele não vai encontrar, porque eu estou acessando por get aqui. Para isso eu teria que acessar pelo método delete, tá? Bom, aí nesse caso a gente vai precisar usar uma ferramenta que permita a gente fazer solicitações usando outros métodos. Então eu vou fazer aqui com o método delete. Venho aqui na minha ferramenta, delete, localhost, vou colocar o caminho, API /tasks aí eu vou passar qual é a ID da tarefa que eu quero excluir, por exemplo, a tarefa 1, e vou enviar. E aparentemente a gente tem algum problema aqui. Que ele não recebeu a resposta. Claro, ele não recebeu a resposta porque eu não dei a resposta, certo? Eu fiz um return resposta, seria aqui res.json, desculpem aí a minha falha, tá? JSON, para retornar aquela resposta, e ele ficou sem resposta, né? Eu posso mandar novamente. Agora sim, 200 ok, ele recebeu um retorno, tá? False, falha ao excluir o registro. Por que ele deu essa falha? Porque se a gente vir aqui na aplicação e visualizar, ele já tinha excluído. Se eu fazer a lista novamente, ele já deveria ter excluído na primeira vez que eu chamei. Ele não tinha mais nada aqui, ele não tinha, na verdade, o registro 1, né? Se eu atualizar aqui, agora ele passa a ter, e agora sim a gente consegue fazer a verificação. Veja que ele retornou ok. Eu poderia eventualmente modificar o código HTTP de retorno, se for o caso, tá? Poderia vir aqui e fazer alguma coisa como res.status não sei porquê, status code. Poderia aqui setar um erro, por exemplo. Eu não sei qual erro HTTP eu poderia usar quando dá errado, mas vamos colocar o 500 aqui, que é um código de erro. Então, só para que ele retorne com um código de erro em HTTP, tá? Então, nesse caso, eu vou mandar novamente,
ele vai retornar o 500, que é o código de erro que eu pedi para que ele solicitasse. Foi explícito isso, e ele colocou um falso aqui, falha ao executar o registro, porque o registro não existia, tá? Se a gente vier aqui e atualizar aquele registro, ó, veja que eu vou listar novamente, não existe, porque eu atualizei a minha aplicação. Se eu carregar novamente aqui o aplicativo e vir na API e fazer a lista, agora sim ele tem a tarefa 1. Então nesse momento é esperado que a resposta seja adequada. Vamos fazer o teste aqui, vou enviar novamente, send, e aí ele retorna ok com status true. E aí a minha aplicação cliente poderia receber esse status e verificar que deu tudo certo. Se eu atualizar aqui, F5, agora eu não tenho mais aquela tarefa 1, porque ela foi excluída por meio da API. Ok? Então espero que com esse vídeo tenha trazido aí alguma luz, iluminação, para que vocês consigam depois desenvolver os demais recursos, tá? Usando os parâmetros, podem fazer as variações todas necessárias, fazendo os métodos de alteração, de exclusão e assim por diante, tá bom? E aí fica aí como parte dos exercícios de vocês. Um grande abraço e até a próxima.